Bom dia! Muito bom dia, gente linda! Terçou, estamos fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Pra quem não pegou as outras partes, estão todas salvas lá no meu perfil, lá na parte dos vídeos, e eu salvei por parte do livro, então pra vocês conseguirem encontrar mais fácil, tá? Então vou dando continuidade por aqui. Paramos ontem na página 150. Bora lá? Bom dia, Nath! Tudo bem? Ocupar o mesmo lado da mesa. Em minha formação em serviço social, foi dada uma ênfase ao modo como conversamos com as pessoas, incluindo até mesmo onde e como devemos nos sentar. Por exemplo, não devo nunca falar com um cliente do outro lado da mesa. Dou a volta e me sento em uma cadeira bem à frente da pessoa, para que não haja nada entre nós. Eu me lembro da primeira vez que fui procurar uma professora do serviço social a respeito de uma nota. Ela se levantou de onde estava, sentada atrás da mesa, e pediu para que eu me dirigisse a uma pequena mesa redonda que havia em sua sala. Ela então puxou uma cadeira e se acomodou bem do meu lado. Ao me armar previamente para aquela conversa, eu a tinha imaginado sentada atrás de uma grande mesa de ferro e eu toda cheia de valentia mostrando a ela o meu trabalho e exigindo uma explicação para minha nota baixa. Depois que ela se sentou ao meu lado, coloquei o trabalho sobre a mesa. Então a professora disse: "Estou feliz que você tenha vindo conversar comigo sobre o seu texto. Você foi muito bem. Adorei sua conclusão." Totalmente desconcertada, falei quase sem pensar: "Obrigada, eu realmente me empenhei bastante." "Tenho certeza disso. Tirei alguns pontos pela formatação. Eu gostaria que focasse nisso e corrigisse o que foi marcado. Você deveria submeter o seu trabalho à publicação e não quero que erros de formatação a prejudiquem." Eu ainda estava confusa. Ela considera o meu trabalho publicável. Gostou tanto assim? A professora prosseguiu: "Precisa de ajuda com as normas de formatação? É complicado. Levei anos para dominá-las", disse ela. Um grande exemplo de normalização. Eu lhe assegurei que corrigiria a formatação e perguntei se ela poderia examinar o trabalho revisto. A professora concordou prontamente e me deu algumas dicas sobre o processo. Eu lhe agradeci pelo tempo e pela atenção que me dedicou e fui embora. Agradecida pela nota e por ter uma professora que se importava comigo dessa maneira. Hoje, sentar ao mesmo lado da mesa é a minha metáfora para feedback. Eu a usei para criar o meu checklist de feedback de qualidade. Sei que estou pronta para dar feedback quando: 1. Estou disposta a me sentar ao lado em vez de do outro lado da mesa. 2. Desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós, ou esfregá-lo na sua cara. 3. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. 4. Quero reconhecer o que você faz bem, em vez de ressaltar os seus erros. 5. Reconheço seus pontos fortes e você pode usá-los para vencer os seus desafios. 6. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. 7. Estou disposta a assumir a minha parte. 8. Posso lhe agradecer sinceramente pelo seu empenho em vez de criticá-lo por suas falhas. 9. Consigo explicar como solucionar esses desafios vai levá-lo a crescer e a aproveitar novas oportunidades. E 10. Consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Como a educação poderia ser diferente se alunos, professores e pais se sentassem no mesmo lado da mesa? Como o compromisso aumentaria se os líderes se sentassem junto de seus comandados e dissessem: "Obrigado por sua contribuição. Veja como estou fazendo a diferença.
Essa questão está colaborando para o seu crescimento e acho que podemos cuidar disso juntos. Quais são as ideias para seguirmos adiante? Que papel acredita que estou desempenhando nessa questão? O que posso fazer de diferente para ajudá-los? Voltemos ao exemplo de Susan, a diretora que estava se armando de diversas maneiras. Se ela tivesse lido esse checklist, teria percebido que não estava pronta para dar um feedback, para ser uma líder. Mas, com as reclamações dos pais se amontoando em sua mesa, o tempo era um fator importante para Susan, e ela sabia que a situação precisava ser resolvida. Quando se está sob pressão, pode ser muito difícil manter a mente equilibrada, para oferecer um retorno de qualidade. Portanto, para criar um espaço seguro para a vulnerabilidade e o crescimento, quando nós nos sentimos abertos para isso, os feedbacks armados não proporcionam mudanças duradouras e significativas. Ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidade por alguma coisa quando está sendo claramente criticado. Nosso instinto de defesa toma conta e nos protegemos. A melhor escolha de Susan é vivenciar a abertura que ela espera ver e solicitar feedback aos seus colegas. Quando entrevistei participantes que valorizavam retornos de qualidade e trabalhavam nisso, eles falaram sobre a importância de solicitar feedback de seus pares, pedir conselhos e se imaginar no lugar de outra numa situação difícil. Se não estivermos dispostos a solicitar feedback e recebê-lo, nunca seremos bons em oferecê-lo. Se Susan puder suportar os próprios sentimentos de modo a estar presente e aberta diante de seus funcionários, ela terá muito mais chance de conseguir as mudanças que deseja. Bom dia, Zenaide! Olá, tudo bem? Alguém pode questionar. O problema da funcionária de Susan é pequeno e bem fácil de resolver. Porque ela precisa perder tempo pedindo conselhos a uma colega para um problema como esse? É uma boa pergunta que leva a uma pequena resposta, e importante. O tamanho, a gravidade ou a complexidade de um problema nem sempre determinam a nossa relação emocional com ele. Se a diretora não se sentir ao mesmo lado da mesa com a professora, mesmo em se tratando de um problema simples ou de uma transgressão clara, nenhuma mudança significativa será alcançada. Bom dia, mãe, tudo bem? O que Susan pode aprender com os seus pares é que ela foi realmente perturbada por essa professora específica ou que está se armando porque um comportamento antiprofissional está se tornando uma norma perigosa nesse grupo de docentes. Dar e solicitar feedback tem a ver com aprendizado e crescimento. E entender quem somos e como reagimos às pessoas à nossa volta é a base desse processo. Mais uma vez, não há dúvida de que oferecer um feedback de qualidade pode ser uma questão das mais difíceis para se trabalhar. É bom lembrar, no entanto, que vitória não é receber feedback de qualidade nem evitar dar retornos difíceis. Vitória é se desarmar, se mostrar e se comprometer. A coragem para estar vulnerável. Há algum tempo, dei uma palestra no Centro Wolf de Empreendedorismo da Universidade de Houston. O programa, que reúne cerca de 40 alunos de graduação com alto rendimento e os seus mentores, oferece um abrangente treinamento na área de negócios e é considerado o maior projeto de empreendedorismo no nível de graduação acadêmica dos Estados Unidos. Fui chamada para falar aos estudantes sobre vulnerabilidade e o poder da história pessoal. Durante o período de perguntas e respostas, após a palestra, um dos alunos colocou uma questão que tenho certeza que é frequente na cabeça das pessoas que ouvem falar sobre vulnerabilidade. Ele disse: percebo quando a vulnerabilidade é importante, mas estou no ramo de vendas e não sei bem como deveria agir.
Ser vulnerável significa que, se um cliente me fizer uma pergunta sobre algum produto e eu não souber a resposta, devo dizer o que realmente estou pensando, como: sou novo aqui e ainda não sei exatamente o que estou fazendo. Está correto? Os estudantes que estavam ouvindo com atenção se voltaram para mim imediatamente, como se dissessem: isso parece patético. Deveríamos mesmo responder dessa maneira? A minha resposta foi não e sim. Nesse cenário, vulnerabilidade é reconhecer e assumir que você não sabe alguma coisa. É fitar o cliente nos olhos e dizer: no momento, não sei a resposta, mas vou descobrir. Faço questão de te dar essa informação correta. Expliquei que a indisposição para abraçar a vulnerabilidade de não saber algo leva a pessoa muitas vezes a dar desculpas e a se esquivar da pergunta ou, no pior dos casos, mentir para o cliente. É o golpe fatal para qualquer vínculo. E se tem algo que aprendi ao palestrar para vendedores, é que venda tem tudo a ver com criação de relacionamentos. Portanto, apesar de eu não aconselhar ninguém a usar aquelas mesmas palavras dos estudantes como um cliente, acredito que haja alguma virtude em compartilhar com alguém que você não sabe bem o que está fazendo. Seja com um mentor que pode lhe oferecer apoio e orientação, ou com uma colega que possa ajudá-lo a aprender e a normalizar a experiência. Imagine o estresse e a ansiedade de não saber o que se está fazendo, mas tentar convencer um cliente de que sabe, de não ser capaz de pedir ajuda e de não ter ninguém com quem conversar sobre o problema. É assim que perdemos funcionários. É muito difícil continuar motivado nessas circunstâncias. A pessoa começa a poupar esforços, a não se importar mais e acaba jogando a toalha. Depois da minha palestra, um dos mentores do grupo que se aproximou de mim e disse: trabalhei com vendas durante minha carreira toda e posso lhe garantir que não há nada mais importante do que ter a coragem de dizer: eu não sei e errei. Ser honesto e transparente é a chave do sucesso em todas as áreas da vida. Tive a oportunidade de entrevistar Gay Gades, proprietária e fundadora da T3, The Think Tank. A T3 é uma grande empresa de marketing que se especializou em campanhas inovadoras para diversas mídias. Em 1989, com os $16.000 do seu plano de previdência, Gay realizou seu sonho de abrir uma agência de publicidade. Após acumular várias contas locais e regionais, hoje a T3 está entre as maiores agências do setor presididas por uma mulher, com escritórios em Austin, Nova York e São Francisco. A T3 tem clientes como a Microsoft, UPS, JP Morgan, Pfizer, Allstate e Coca-Cola. Seu dinâmico tino para negócios, aliado a uma cultura empresarial, levaram Gay a obter reconhecimento nacional. Ela esteve na lista das 25 maiores mulheres empreendedoras da revista Fast Company e na lista dos 10 maiores empresários do ano da revista Inc. Comecei a entrevistar contando a ela que um jornalista de negócios me dissera que, diferentemente dos executivos das empresas que estão protegidos por camadas de sistemas, os empresários não podem se dar ao luxo de ficar vulneráveis. Quando perguntei a Gay o que achava dessa declaração, ela sorriu e disse: quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, se fecha para as oportunidades. Ela explicou um pouco mais sobre sua visão dessa forma. Por definição, o empreendedorismo é vulnerável. Tem a ver com a capacidade de administrar e lidar com a incerteza. As pessoas estão sempre mudando, o orçamento muda, o quadro de funcionários muda. E competir tem que ser ágil e criativo. É preciso criar uma visão e viver de acordo com ela. E não há visão sem vulnerabilidade. Por saber que Gay passa muito tempo lecionando e orientando profissionais,
Perguntei que conselho ela daria para os novos empreendedores em relação a abraçar a incerteza. E ela respondeu: para ter sucesso, um empresário deve se cercar de fortes redes de apoio e de bons conselheiros. Precisa aprender a calar o ruído em volta para que possa ter clareza sobre como se sente e o que pensa, e então fazer o trabalho pesado. Sem dúvida, isso tem a ver com vulnerabilidade. Outro grande exemplo do poder da vulnerabilidade é o método da liderança adotado por Christine Day, a CEO da marca de moda atlética Lululemon. Uma entrevista para o programa CNN Money, Christine contou que havia sido uma executiva muito astuta e inteligente, que tinha se diplomado em certezas. A transformação veio quando descobriu que não seria por meio de ordens que levaria os funcionários a se envolverem e vestirem a camisa da empresa. Ela aprendeu a deixá-los comprar a ideia à sua própria maneira e que a função dela era abrir espaço para o crescimento dos outros. Christine concretizou essa mudança da seguinte maneira: deixar de ser alguém que pensa ter sempre a melhor ideia ou solução para os problemas e se tornar a melhor líder de pessoas. A transformação que ela descreveu é a passagem do controle para o envolvimento com vulnerabilidade, correndo riscos e cultivando confiança. E ainda que a vulnerabilidade possa, às vezes, nos fazer sentir impotentes, a mudança de atitude de Christine teve um efeito poderoso. Ela aumentou o número de lojas de 71 para 174, enquanto o faturamento saltou de 297 milhões de dólares para 1 bilhão. E as ações da Lululemon subiram 300% desde a sua primeira oferta pública em 2007. Em outra entrevista, Christine falou sobre o conceito de vulnerabilidade como origem da criatividade, da inovação e da confiança. Um dos seus princípios de liderança é encontrar os mágicos. Como ela mesma explica, assumir responsabilidade, correr riscos e ter espírito empreendedor são qualidades que procuramos em nossos funcionários. Queremos pessoas que tragam sua própria magia. Os atletas são muito valorizados em nossa sociedade. Eles estão acostumados tanto a ganhar quanto a perder. Sabem como lidar com a derrota e como revertê-la. Ela enfatizou também a importância de permitir que as pessoas cometam erros. Nossa regra de ouro é: se você estragou, você conserta. Nos negócios, nas escolas, nas comunidades religiosas, em qualquer sistema, podemos saber bastante sobre como as pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade ao observar com que frequência e com que abertura nós as ouvimos dizer: eu não sei, preciso de ajuda, eu discordo, podemos conversar sobre isso? Não deu certo, mas aprendi muito. Sim, eu fiz isso. É disso que preciso, é assim que me sinto. Eu gostaria de um feedback. Posso saber o que você acha? O que posso fazer melhor na próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Tive participação nessa questão. Aceito responsabilidade por isso. Estou à sua disposição. Quero ajudar. Vamos em frente. Peço desculpas. Isso significa muito para mim. E obrigado. Para os líderes, a vulnerabilidade geralmente é percebida e sentida como algo desconfortável. No livro Tribos, nós precisamos que você nos lidere. Seth Godin escreve: é difícil encontrar liderança porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. Essa escassez torna a liderança valiosa. É desconfortável se destacar perante estranhos. É desconfortável propor uma ideia que pode fracassar. É desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável resistir ao desejo de se acomodar. Quando identificamos o desconforto, achamos o lugar onde um líder é necessário. Se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está alcançando seu potencial máximo como líder. Quando consultei os registros da pesquisa
e li as anotações das entrevistas que fiz com os líderes, fiquei imaginando o que os alunos diriam para os professores e o que os professores diriam para os diretores se tivessem a oportunidade de solicitar a liderança do que precisam. O que queremos que as pessoas saibam sobre nós e o que precisamos delas? Quando comecei a redigir as respostas para essas perguntas, notei que elas soavam como um decreto, um manifesto. Manifesto para a liderança com ousadia. Para executivos e professores, para diretores de escolas e gerentes, para políticos, líderes comunitários e tomadores de decisão. Nós queremos nos mostrar, queremos aprender e queremos inspirar pessoas. Fomos criados para os relacionamentos, para a curiosidade e para o envolvimento. Procuramos o sentido das coisas e temos um profundo desejo de criar e contribuir. Desejamos correr riscos, acolher nossa vulnerabilidade e ser corajosos. Quando aprender e trabalhar se tornarem desumanizados, quando vocês não nos enxergarem mais e não estimularem nossa ousadia, ou quando só virem aquilo que produzimos ou a maneira como cumprimos as tarefas, nós nos afastaremos daquilo que o mundo mais precisa: nossos talentos, nossas ideias e nossa paixão. O que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venha de nós. Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando não há conversa sincera sobre nossas forças e nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos a nossa contribuição e o seu comprometimento. Acima de tudo isso, pedimos que vocês se mostrem, que se deixem ser vistos e que sejam corajosos. Ousem conosco. Capítulo 7. Criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que os seus filhos sejam. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que o que sabemos sobre criar filhos. Em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos de maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que os seus filhos se tornem um dia? Nossa, que impactante isso, né? Criar filhos na cultura da escassez. A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se, ao seguirmos certas regras ou adotarmos o método criado por alguns especialistas em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre como criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão de frustração ao terror. A necessidade de precisão em um terreno incerto como esse deixa claro como as fórmulas para a criação de filhos são, ao mesmo tempo, sedutoras e perigosas. Digo perigosas porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. Essa é a razão pela qual os pais são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método ou abordagem e rapidamente o nosso jeito se torna o certo. Quando nos agarramos obsessivamente às nossas escolhas sobre educação e vemos alguém praticando outras formas, geralmente percebemos essas diferenças como uma afronta ao modo como educamos os nossos filhos. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento precisamente porque muitos pais têm dificuldade em lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida. Enquanto em algum lugar profundo das nossas esperanças e nossos receios a respeito da maternidade e da paternidade está a verdade assustadora de que não existe perfeição na criação de filhos, nem garantias. Dos debates sobre criação com apego e sobre como as crianças são mais bem educadas na Europa,
até o desprezo das mães tigres e dos pais helicópteros. As discussões exacerbadas sobre educação nos abstraem convenientemente dessa verdade importante e dura. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Não sou uma especialista em criação de filhos. Na verdade, acho que essa função nem sequer existe. Sou uma mãe envolvida, mas imperfeita, e uma pesquisadora apaixonada. Como mencionei na introdução, sou uma construtora de mapas e uma viajante. Assim como para muitos de vocês, criar filhos é de longe minha aventura mais intrépida e ousada. Desde o início da minha pesquisa sobre vergonha, sempre coletei dados sobre criação de filhos e prestei atenção em como os pais e os participantes da pesquisa falavam das suas experiências como filhos e como pais. O motivo é simples. Nossa história de autovalorização, quando nos julgamos bons o bastante, começam com nossas famílias de origem. A narrativa certamente não termina aqui, mas o que aprendemos sobre nós mesmos e a forma como aprendemos a nos relacionar com o mundo durante a infância determinam um percurso que exigirá que gastemos uma parte significativa da vida lutando para recuperar o amor próprio, ou então nos dará esperança, coragem e força para a nossa jornada. Nela, ó. Não há dúvida de que nosso comportamento, nossos pensamentos e nossos sentimentos estão tanto dentro de nós quanto são influenciados pelo ambiente. Mas quando se trata de sentimentos de amor, aceitação e valorização, somos estruturalmente moldados por nossa família de origem, pelo que escutamos, pelo que nos contam e, talvez o mais importante, pela maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. Como pais, podemos ter menos controle do que pensamos sobre os temperamentos e a personalidade dos filhos e menos controle do que desejamos sobre a cultura da escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas. A maneira como ajudamos os filhos a entender, potencializar e aproveitar sua estrutura emocional e como nos ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante. Em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade de escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim você é o adulto que deseja que os seus filhos se tornem um dia. Muito bom e impactante, né? Essa parte. Gente, vamos parar aqui hoje na página 161. Obrigada pela companhia de quem tá aqui comigo. Obrigada por quem tá acompanhando também a forma gravada. E se vocês tiverem alguma contribuição, fiquem sempre muito à vontade em me chamar lá no meu particular, no meu WhatsApp, no meu direct, tá bom? Um ótimo, extraordinário dia, que façamos dessa terça-feira um dia sensacional. E nós nos encontramos aqui amanhã, nesse mesmo horário. Beijão e até amanhã!